Fala rapaziada, como vocês estão? Primeiramente, que saudade que eu tava de gravar aqui pra vocês. Meus 400 inscritos, hoje eu tenho 400 inscritos, não sei quanto um dia eu terei, mas eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, porque eu recebi mensagens super positivas sobre meus vídeos, sobre o conteúdo que eu tô passando aqui pra vocês. Inclusive, se você gosta dos vídeos, já deixa aqui seu like, já se inscreve no canal. Sei que é uma coisa meio de velho pedir esse tipo de coisa, mas você sabe, eu tô aqui criando conteúdo pra ajudar vocês, então nada melhor do que vocês me retribuírem com um joinha, com uma inscrição. Nossa, muita coisa da internet de 2013 falar joinha, mas tudo bem. Eu trouxe alguns pontos aqui hoje pra gente, eu listei alguns pontos aqui pra gente falar sobre se sentir burro na programação, né? Então, sem muita enrolação, se você de alguma forma se sente burro, vamos falar hoje sobre pessoas que se sentem burras que sabem programar, pessoas que se sentem burras que não sabem programar. Vamos falar um pouco da síndrome do impostor e como que o capitalismo... Mentira, eu não vou falar sobre política e sistemas econômicos nesse vídeo. Quem sabe um dia a gente traz isso no canal, mas hoje o conteúdo é um pouco mais voltado sobre como você se sente na programação e eu vou te dar algumas dicas para você se sentir menos burro ou pelo menos saber conviver com essa burrice. Então, sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Imagina aqui que a gente tem dois cenários. Você é um cara que é iniciante na programação, você nunca estudou programação, você está começando a estudar agora e você é burro. Ou melhor, aqui eu não tô falando sobre você ser burro, e sim sobre você se sentir burro, porque ser burro e se sentir burro são coisas diferentes, tá? E também vamos falar sobre o cara que ele já é da programação, que ele é dev. Eu quero deixar um adendo aqui, eu falo sobre ser dev, mas eu falo sobre o TI no modo geral, tá? Porque dev é de desenvolvedor e eu não sou um desenvolvedor, eu sou um cientista de dados, são profissões diferentes, carreiras diferentes, então chamar de dev é uma forma de generalizar essas duas áreas, tá bom? Então vamos lá, o cara que ele é iniciante burro, normalmente ele se sente burro por alguns motivos, e provavelmente o motivo mais óbvio de todos, comparação. Galera, quando a gente tá na internet, quando a gente tá falando aqui sobre redes sociais, sobre o que a gente vê na mídia, a gente cai muito nessa coisa de comparação, porque é o seguinte, você imagina que você acabou de entrar na área de programação e você começa a seguir diversos influencers, assim como eu, e você começa a ver eles falando sobre um papo tecnologia e tal, enfim, e você almeja muito essa coisa. Eu entendo como é estar do lado de vocês, porque eu já tive do lado de vocês de querer tá lá programando, trabalhando com isso em alguma área e eu ficar me comparando com quem tá lá já, e quem tá lá já percorreu uma trajetória totalmente diferente. Às vezes a gente olha o cara influencer, a gente acha que ele sabe tudo porque ele tem muito tempo para estudar ou porque ele é extremamente absurdo, mas eu que trabalho na área de dados, a única diferença de mim para vocês é o tempo e o quanto que eu estudei. Então o tempo vai passar de qualquer forma e o quanto que você estudar simplesmente depende de você. Você querer se comparar com o cara que tá já na área há um tempo e você acabou de entrar é uma coisa que faz você se sentir burro, né? Outra coisa que faz você se sentir burro sendo iniciante, isso aqui é muito doido porque eu senti isso, até eu perceber o quão burro é sentir isso, é isso aqui, ó, se sentir travado. Galera, com certeza se você tá começando na programação, você já passou por isso ou você ainda tá passando, que é quando você se sente travado. O que é se sentir travado? Você começou a estudar alguma stack, se você não sabe uma stack ainda para estudar, você tá travado nisso. Então você tem que procurar entender, primeira coisa, o que você quer fazer. Se você quer trabalhar com desenvolvimento, se você quer trabalhar com infra, se você quer trabalhar com dados, qual stack você quer atuar. Depois que você descobre a sua stack, você começa a estudar sobre, existe um caminho muito grande, um degrau muito grande entre você começar a estudar do zero e você começar a ter autonomia para fazer coisas sozinhos com isso. Só que infelizmente esse caminho ele não é uma coisa linear, ele não é algo que você vai lá e de um dia para noite você consegue estudar X coisas e em Y tempo você consegue alcançar isso. Não, isso demora, isso pode demorar bastante, isso é muito frustrante. E a gente vai falar sobre esse assunto mais pra frente do vídeo, vamos tratar um pouco esses sintomas aqui, para ver se você para de se sentir tão burro quanto você pensa que você é. E um terceiro ponto que eu quero trazer sobre o iniciante que ele se sente burro é o seguinte, desemprego. Galera, eu realmente não sei como que é a situação de cada um que tá vendo esse vídeo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, normalmente existe um tempo de adaptação entre vocês começar a estudar algo e você começar a atuar na área.
Não é hoje que você vai começar a estudar dados ou começar a estudar programação que daqui a 6 meses você vai estar atuando na área. E isso é muito frustrante porque você começa a pensar que você está atrasado no sentido de você começa a ver influencers vendo que eles foram contratados em 2, 3 meses. Isso é o que eles falam, né? Muitos deles estudaram muito tempo para conseguir um emprego na área. Mas pensa comigo, imagina que em vez de você querer ser um cientista de dados ou um programador, você decidiu ser um arquiteto. Cara, sendo um arquiteto, você concorda comigo que você vai estudar anos e anos até você conseguir os seus primeiros projetos, o seu primeiro emprego na área? Em programação e ciência de dados, no mundo de dados, programação, qualquer área do TI, a história é a mesma. É muito comum, sim, antes de você acabar a faculdade, você conseguir uma vaga? É comum. Mas no começo ali, que você vai ficar ansioso para estudar, para aprender, é muito comum que você não vai conseguir. Eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, que é o meu irmão. Meu irmão acabou de entrar na faculdade. Ele está no primeiro semestre, ele não conseguiu uma vaga na programação. A culpa é dele? Não necessariamente. Ele está no primeiro semestre. Uma empresa, quando olha para isso, ela olha o currículo e fala: caramba, ele ainda está começando. Inclusive, eu recomendo muito que vocês façam faculdade TI. Tem muita gente que consegue entrar sem, mas fazer faculdade é sim um diferencial nas empresas. E respondendo uma pergunta que me mandaram no Instagram esses dias, se eu devo fazer faculdade presencial ou EAD. Na verdade, eu vou gravar um vídeo sobre isso e vocês fiquem curiosos para saber. O dia que eu tiver esse vídeo, vocês vão ver aqui no canal. Voltando ao assunto, a culpa não é dele. Ele é um programador incrível, ele faz projetos incríveis. Ele já ganhou um campeonato de robótica, literalmente programando uma máquina para competir com outras. E mesmo assim ele não foi contratado. Isso aqui é frustrante porque faz você se sentir burro, faz você se sentir incapaz. Porque a gente cria uma validação que estar contratado é o que torna a gente inteligente. E não necessariamente isso é uma verdade, principalmente para você que está começando. Tá? Agora, vamos falar um pouco sobre o dev que ele é burro. O cara que ele já tá na área e ele se sente burro. Rapaziada, igual eu falei, ser burro e se sentir burro é uma coisa muito diferente. Eu, por muito tempo, me senti burro, eu me sinto burro e às vezes eu me sinto um animal. Existe uma coisa enquanto você tá trabalhando nessa área que é assim: você sempre vai oscilar os seus momentos na sua carreira entre duas situações diferentes. Então, vai ter momentos que você vai se sentir um idiota e vai ter momentos que você se sente um deus. E aí eu volto a um assunto que é o seguinte: quando você está se sentindo um idiota é porque provavelmente você está preso em uma coisa que seu cérebro não está conseguindo processar. E é muito normal acontecer essas situações. A gente está lá, a gente faz alguma coisa há muito tempo e aí aparece um erro que você não consegue entender. Só que o nosso cérebro é uma parada muito engraçada porque ele começa a processar as coisas que a gente lida no dia a dia no nosso subconsciente, sem que a gente entenda. Então, é muito comum que técnicas como um patinho de conversar sejam muito úteis para a gente resolver os nossos problemas do dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma amiga que me contou sobre essa técnica, que ela falou que conversar com um brinquedo faz você pensar de forma diferente sobre seus problemas. E aí você começa a pular entre um idiota e um deus, e isso aqui é uma coisa que acontece, é bizarro, eu não sei explicar. A neurociência explica, eu não, e é isso. Você pode ser um dev burro por oscilar entre isso, e saiba que isso é totalmente normal. Tem uma outra parada, que é isso aqui, que é a síndrome do impostor. Se você nunca ouviu falar disso, você provavelmente vai ouvir falar disso em algum momento. Isso é uma coisa muito sinistra, muito que acontece o tempo todo, que é quando você às vezes não se sente preparado para o que você está fazendo ou pelo que você está recebendo. Normalmente é um sentimento que vem quando você recebe uma promoção, é um sentimento que vem quando você passa para um emprego novo, quando você faz alguma coisa do tipo, que é quando você acha que você não é bom o suficiente para estar naquele cargo. Só que uma coisa eu posso dizer para vocês: se você é contratado como um pleno, significa que aquela empresa, pelo menos pelo seu currículo, ela te vê como uma pessoa pleno. Sim, você pode dar uma mentira no currículo aqui, ali e tal, pode. Só que muito dificilmente você vai continuar num lugar se você for uma pessoa que não está entregando o que você prometeu quando você foi contratada. Então, a menos que você mamando nas tetas dos benefícios da empresa e você não seja mandado embora mesmo sendo um animal, provavelmente você tá na área e você tá conseguindo entregar. E esse sentimento que você é burro é simplesmente síndrome do impostor, é uma coisa mais sua do que externa. Não sei se deu para entender meu ponto, espero que sim, mas tudo bem, seguindo. E aí tem uma outra coisa que você pode ser um dev burro,
Que é isso aqui, galera, ó. Ó quem voltou aqui. A bendita da comparação. Rapaziada, comparação é uma coisa que estraga a cabeça da gente. Sabe por quê? Porque você pode ter anos de área, você pode ter 10 anos na área, você vai ter 15 anos na área de programação. Você vai ser uma pessoa muito boa tecnicamente, você vai ser incrível. Só que vai aparecer algum indiano com 3 anos de carreira que vai saber muito mais que você. E tudo bem. Isso é normal, isso é normal. Vai aparecer alguma pessoa com 14 anos de idade ganhando competições de programação que você não conseguiria nem entrar. E isso é normal, de novo, vai acontecer. E você não precisa ficar se comparando com isso. Até porque os cenários são diferentes. Às vezes você não tem 8 horas por dia livre para estudar. Eu não gosto de romantizar nenhum tipo de problema que as pessoas passam na vida, mas eu trago essa história porque é uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu saí da escola, eu tive que escolher uma faculdade, eu não pude ter a opção de não trabalhar. Por conta das situações da minha casa, eu fui obrigado a trabalhar, eu fui obrigado a procurar um emprego e isso me moldou meu caráter. Isso tem uma discussão insana que eu posso ficar aqui falando sobre, mas esse não é o assunto do vídeo. O ponto é, nem todo mundo tem 5, 6 horas livres por dia para estudar. Ou seja, a gente sabe que essa corrida que é criada na nossa cabeça, ela sai de lugares diferentes. Nem todo mundo sai da mesma linha de largada, nem todo mundo tem o mesmo ponto que você. E tudo bem, o que importa é você olhar para trás e perceber se você está melhorando. Porque também se você se coloca no lugar de uma pessoa que é dita como incrível, de uma pessoa que é dita como se tem um QI absurdo, uma pessoa que consegue desenrolar muita coisa. Imagina essa pessoa no momento que ela olhar para trás e ver que ela tá a mesma coisa. A pessoa tá aqui, você tá aqui. Passa um mês, a pessoa sobe isso e você sobe isso. Você ainda tá abaixo dela. Mas você tá evoluindo muito mais rápido que ela. Você entende? É aquela história meio mimizenta, meio papo de coach isso, mas a obsessão ela vence o talento. Sempre que o talento não tem obsessão. Nossa, eu vou tatuar isso na minha testa. Mas o ponto é esse, você precisa entender que a maioria dos momentos que você se sente burro é culpa da comparação, tá? Isso é culpa da comparação e é uma coisa que provavelmente fazer psicólogo vai te ajudar muito. E entender como você se sente em frente ao mercado vai ajudar muito. É lógico que a comparação vai existir você sendo bom ou você sendo ruim. Pode ser que você seja um profissional horrível, e eu não tô aqui para te julgar por ser horrível, mas você precisa entender o que o mercado tá pedindo, e para isso compensa muito você abrir o teu LinkedIn, pesquisar vagas da sua área e começar a pesquisar o que o mercado tá pedindo para ver o que você poderia estar aprendendo para estar um profissional ali valendo o que você tá ganhando ou o que você espera. Dito isso, algumas coisas para você evitar se sentir burro. Primeiro, você cansou de se sentir burro, você não quer mais se sentir burro, vamos lá. Primeira coisa, cansei, caramba, eu preciso aprender a mexer nisso aqui direito, cara. Então, primeira coisa, você vai anotar o que você não sabe. O que é anotar o que você não sabe? É você pegar um papel e escrever literalmente aquilo que você tá, o motivo de você estar se sentindo burro. Porque você concorda comigo que você não tá se sentindo burro do nada? Tem alguma coisa que tá fazendo você se sentir burro? E que é normal, tá? É normal você se sentir burro? Então vamos supor que você tá lá aplicando algum conceito de machine learning que você não sabe. No caso aí, algo que acontece comigo. Se eu não sei, eu vou me sentir burro porque eu não sei. Eu vou sentir um sentimento que eu deveria saber. E como que eu vou passar esse sentimento? Anotando. Primeiro passo é anotar o que eu quero, o que eu não quero mais sentir. Que é recentemente me sentir burro por causa disso. Dito isso, você vai estudar sobre o assunto. Mas nossa, puta que pariu, muito obrigado, Capitão Óbvio, você é um cara muito inteligente. Obrigado, eu sei que eu sou um cara muito inteligente. Mas o que seria estudar sobre o assunto? É você pensar no que você se sente burro e começar a tentar contornar essa situação. Se você se sente burro por alguma falha técnica, você vai atrás. Se você acontecer alguma coisa que você sente que faltou alguma skill da sua parte, que você se sentiu burro emocionalmente falando, você vai atrás. Se você tá se sentindo burro porque você é um estudante de lembrando que isso aqui é para quando você já identificou a sua jornada de crescimento. Porque porra, você acabou de entrar na programação, você nunca fez um curso de lógica de programação e você tá se sentindo burro porque você não sabe fazer um projeto em React Native. Você realmente não pode pular para estudar sobre o assunto, você tem que ter fundamento, então você tem que primeiro se colocar no teu lugar.
E tudo bem, normal você tá no lugar de uma pessoa que não sabe muito, você não pode ser burro, você pode não saber muito. Depois que você vai estudar sobre o assunto, outra dica que eu tenho pra vocês, já falei nesse vídeo, é uma coisa que eu não achava que eu ia ter que ficar falando, mas tudo bem falar, eu tô aqui pra isso. Mas, cara, toma cuidado com a comparação, porque às vezes você vai se comparar com alguém que tá em outro nível que você, com alguém que tem outra história diferente da sua. Galera, isso aqui é meio que o básico pra você parar de se sentir tão burro. O ponto é, você pode ser burro, mas você não pode ser um idiota. E o idiota, ele não é o cara que ele é burro porque ele não sabe. O idiota é o cara que não quer aprender, é o cara que tá andando pelo caminho errado. E muitas vezes a culpa é dele, muitas vezes não também. Não estou aqui para julgar. Se você se sente burro e agora está se sentindo um pouco menos burro, então já se inscreve nesse canal, porque no fim das contas tudo bem ser burro. O que não pode é ser idiota. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra vocês. Voltaremos a gravar vídeo com mais frequência. Estava realmente sem computador, estava triste, estava querendo gravar vídeo pra vocês, mas não estava dando. Mas é isso. Grande abraço.